Bom dia, alunos do curso de Medicina da Universidade Federal da Paraíba. Meu nome é Alisson, sou monitor da disciplina de Infectologia e hoje a gente vai discutir bem sucintamente a doença de Chagas. A doença de Chagas tem como etiologia o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário, que ele é o responsável por causar a doença. Ele tem como seu principal vetor o triatomínio, que é o famoso inseto barbeiro. Esse inseto ele é hematófago, ou seja, ele se alimenta do nosso sangue e porta esse protozoário de maneira assintomática. Quando ele nos pica, ele também acaba liberando excretas na nossa pele, que, até por um reflexo nosso, causa coceira e a gente acaba coçando e causando uma porta de entrada para esse protozoário. Temos aqui alguns exemplos de insetos da mesma família do barbeiro. E, em relação à epidemiologia, nós temos que atualmente há 6 milhões de infectados na América Latina e temos uma média de 10 mil mortes anuais no mundo inteiro. No Brasil, nós temos entre 1,9 e 4,6 milhões de pessoas infectadas pelo Trypanosoma, o que representa entre 1 e 2,4% de nossa população. E como é que se dá o quadro clínico? Bom, a doença aguda tem como uma incubação de 1 a 2 semanas, onde 80% das pessoas vão ser portadoras assintomáticas. Os 20% restantes podem ter sintomas inespecíficos, como febre, anorexia e mal-estar. Essa fase aguda vai durar entre 8 a 12 semanas. E no local da inoculação nós podemos ter inflamação e edema. Se esse local de inoculação for nos olhos, podemos ter o tão conhecido sinal de Romanin, que é uma irritação, uma inflamação no olho acometido, no olho que foi porta de entrada, com edema, rubor, bem característicos. Já o quadro clínico da doença de Chagas crônica, o que é que ela causa? Ela causa uma deformidade anatômica e funcional com o passar do tempo, né? E nós temos acometimentos gastrointestinais, como por exemplo o megacólon e o megaesôfago chagásico, e também complicações cardíacas, como no caso do famoso coração crescido, né? Que expressão muito ouvida por nós durante a graduação. E quais que são as complicações? Bom, no caso da doença aguda, geralmente não há uma complicação evidente, mas quando há, vai envolver miocardite, derrame pericárdico e meningoencefalite. São exemplos mais comuns de complicações agudas. Já no caso de doença crônica, é aquilo que eu disse: megacólon chagásico e megaesôfago, no caso de complicação gastrointestinal, e o coração crescido, no caso de uma complicação cardíaca. O nome bonitinho é cardiomegalia. E como se dá o diagnóstico? Bom, na doença aguda, a gente vai pensar em quê? Paciente com sinais e sintomas sugestivos da doença, associado a morar numa área endêmica e ter fator de risco, ou seja, mora numa casa que não é de alvenaria, numa região rural, que propicia ter uma convivência próxima ao inseto transmissor, aí isso fortalece o diagnóstico pela epidemiologia. Além disso, a gente precisa ter uma visualização do antígeno na microscopia de sangue fresco ou de camada leucoplaquetária e podemos usar o método de concentração Strout, microhematócrito ou creme leucocitário. Aqui a gente tem um quadro dizendo os exames laboratoriais complementares que podem ser utilizados para a condução do caso. A gente pode lançar a mão de um EAS para verificar a hematúria. Pedimos também um hemograma com contagem de plaquetas.
eletro, radiografia de tórax, e também podemos pedir função e também dano hepático, né? ALT, AST, tempo de protrombina, bilirrubinas, tudo isso pensando no acometimento hepático. A prova de coagulação também deve ser investigada sempre que possível. Além disso, nós temos que uma endoscopia digestiva alta pode também ser indicada no caso de uma dor epigástrica muito intensa e refratária à analgesia. Ou também se alguns sinais de alarme estiverem presentes, como vômito com sangue, fezes com sangue, vômitos persistentes, disfagia ou anemia. O ecocardiograma é indicado em casos suspeitos de miopericardite e o LCR, o exame de LCR, na suspeita de uma meningoencefalite. Pronto. E como é que a gente dá o diagnóstico numa fase crônica da doença? Nessa fase, a gente precisa ter uma clínica positiva para a doença crônica, ou seja, se o acometimento é um megacólon, qual é a clínica do megacólon? É uma constipação importante. Qual que é a clínica de um megaesôfago? É uma disfagia importante. E qual que é a clínica de uma cardiomegalia chagásica? É a insuficiência cardíaca, né? Seria refletida numa dispneia a esforços não justificáveis, né? Não condizentes com a dispneia sentida. Além disso, a gente precisa investigar a epidemiologia, ou seja, esse paciente está com essa doença, mas onde é que ele mora, como eram as condições de vida dele, inclusive voltando muitos anos no tempo, porque a doença crônica vai se refletir com o passar do tempo, não é algo imediato. E a gente também precisa de 2 testes sorológicos com métodos diferentes. Pode ser o ELISA, imunofluorescência ou microaglutinação. Deixa eu só confirmar. É hemaglutinação esse aqui. Hemaglutinação indireta. O PCR ele não é tão indicado para diagnóstico de Chagas crônico. Aqui ele é só um sumarinho dos testes diagnósticos a partir da fase da doença. No caso da doença crônica, um diagnóstico inicial vai combinar 2 testes baseados em princípios distintos: ELISA, imunofluorescência indireta, hemaglutinação, Western blot ou quimiluminescência. Esses 3 aqui são os mais indicados no Brasil. O teste rápido, se ele for negativo, numa testagem única, já descarta. Mas se for positivo, ele vai precisar que a gente confirme com um desses testes já citados. Então, a gente poderia, até para tornar o diagnóstico um pouquinho mais rápido, como sugestão, pedir um teste rápido, que se ele vier negativo já exclui a doença, mas se ele vier positivo a gente só pede um desses demais testes aqui em cima. E no caso da doença crônica, com sorologia discordante, ou seja, fez um teste de ELISA, deu positivo, fez um teste de imunofluorescência, deu negativo, como é que a gente faz? A gente realiza um terceiro teste em diferente amostra de sangue, que pode ser, novamente, ELISA, imunofluorescência ou hemaglutinação, né? Só citando esses 3 mais importantes. Como se dá o tratamento? Na fase aguda, a gente pode lançar a mão do benzimidazol. Tem a apresentação de 100 mg e de 12,5 mg por comprimido. A dosagem é de 5 mg por quilograma por dia via oral, uma dose máxima de 300 mg por dia. Ele pode ser dividido em 3 tomadas diárias, ou seja, de 8 em 8 horas, ou numa tomada única, uma vez ao dia. O tempo vai de 60 até um máximo de 80 dias de tratamento. Aqui a gente tem também um resuminho de qual droga utilizar a partir da fase da doença e da faixa etária do paciente. No caso da doença aguda, todas as faixas etárias vão fazer uso no benzimidazol
e como segunda linha o nifurtimox. Crianças e adolescentes com doença de Chagas crônica indeterminada ou digestiva também vão fazer uso de benznidazol e nifurtimox como segunda linha. Já no caso de adultos abaixo de 50 anos, com crônica indeterminada ou digestiva, a gente usa só o benznidazol. Nifurtimox não é indicado. E no caso desses adultos acima de 50 anos, com essa fase da doença, a gente não trata de rotina, mas tem que ser uma decisão compartilhada com o paciente. E no caso da crônica cardíaca, nas fases iniciais, todas as faixas etárias devem compartilhar com o médico a possibilidade do tratamento. Aí a gente pode utilizar o benznidazol ou não. E o nifurtimox não está indicado nesse caso. Já no caso de uma crônica cardíaca avançada, a gente não trata porque o dano já está feito, então a gente vai tratar a insuficiência cardíaca em si, né? Não o Chagas, por assim dizer. Bom, e como é que se dá o tratamento das complicações, né? No caso do megaesôfago, a gente tem que adequar os hábitos alimentares, ou seja, o paciente tem que mastigar bem os alimentos, ingerir pequenos volumes, evitar alimentos irritantes, preferencialmente líquidos e pastosos, e evitar também comer antes de se deitar. Ele também deve utilizar drogas que relaxam o esfíncter esofágico inferior, como a nifedipina e o dinitrato de isosorbida, e pode também lançar mão da injeção de toxina botulínica no esfíncter esofágico inferior para relaxá-lo. E também pode ter a questão da dilatação por balão pneumático, além da opção cirúrgica também. Já no caso do megacólon, nós temos instruções dietéticas, como dietas com alto teor de fibras e elevada ingestão de líquidos, além da restrição de alimentos constipantes. Ele também deve, sempre que tiver o desejo, evacuar, evitar medicamentos constipantes como opioides, diuréticos, antihistamínicos, anticonvulsivantes e outros. Deve utilizar laxativos emolientes ou osmóticos. Deve utilizar supositório com glicerol. Pode também realizar o enema. E tem as opções de tratamento cirúrgico e também tratamento da complicação, né? Ou seja, o paciente tem megacólon, é constipado e evolui com fecaloma. Então a gente tem que remover. Ou tem que remover ou reduzir o volvo, além de tratar possíveis perfurações no trato gastrointestinal desse paciente. Aqui é o tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca por cardiomegalia chagásica. Inicialmente a gente trata com IECA e com beta-bloqueador. IECA mais um beta-bloque. E se ele for sintomático, a gente adiciona um antagonista mineralocorticoide. E se ele ainda for sintomático, a gente pode associar essas outras drogas aqui: hidralazina, nitrato ou digoxina. E os diuréticos? Os diuréticos vão entrar em qualquer fase do algoritmo, sempre que o paciente tiver congesto. De preferência, os diuréticos de alça. E se o paciente tiver só no uso de IECA e beta-bloqueador e tiver bem, a gente não evolui no algoritmo. Também se ele tiver em uso de IECA, beta-bloqueador e antagonista mineralocorticoide e tiver bem, a gente também não vai adicionar mais drogas. Essas foram minhas referências. Muito obrigado pela atenção e boa prova. E é isso.